Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando aqui agora, eu sou Carol Barroca, sou jornalista, professora e consultora de imagem. E nesse vídeo aqui eu vou te falar um pouco mais sobre uma análise de um candidato que eu fiz, que eu acho super legal. Então fica aqui comigo, porque a gente vai falar um pouco de marketing, um pouco de apresentação pessoal e um pouco de estilo, sim, porque eu vou mostrar muita roupa que até hoje eu acho sensacional. Esse cara que eu vou falar hoje aqui, gente, ele teve uma campanha super vitoriosa e marcou época, sim. Não só por conta da sua campanha, mas pela sua atuação. Mas aí teve também outra coisa que influenciou muito a imagem dele, vamos dizer assim, né? No final, porque ele teve o azar de ser assassinado. Então, esse cara, gente, é o presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy. Ele foi eleito lá nos Estados Unidos em 1960. Então, foi uma eleição bem legal e interessante, por quê? Porque foi o primeiro cara católico a ser a assumir como presidente dos Estados Unidos. Ele concorreu na época, na década de finalzinho de 50 para começo de 60, com o republicano Richard Nixon, que anos depois também conseguiu ser presidente, mas foi um presidente assim que até hoje é execrado por conta de um escândalo que ele sofreu depois, quando ele foi eleito, né? Que foi o caso Watergate, que acabou derrubando ele como presidente. Mas hoje eu não vou falar muito sobre o Richard Nixon, não. Vou falar um pouquinho da imagem, porque ele foi ali, ó, um candidato que concorreu direto com o John Kennedy. Essa eleição foi uma eleição bem interessante, porque o debate dela, ela aconteceu, ela foi televisionada para todos os Estados Unidos e bateu um recorde muito interessante, porque foi a primeira o grande debate nacional a ser transmitido ao vivo, então teve cerca de 70 milhões de telespectadores na época. Foi a maior galera, sim, quer dizer, praticamente foi toda a nação estava ligada no que estava acontecendo ali na telinha. Ainda era, na época, uma transmissão preta e branca, e eu vou mostrar bem direitinho para você, tá? O que foi que aconteceu. Então, uma coisa que foi bem midiática e marcou muito a questão do que eu chamo assim, análise de imagem, por quê? Porque para quem ouviu, apenas ouviu o debate no rádio, que foi a época, ainda estava no começo da televisão, né? Então a televisão era preta e branca e o rádio ainda tinha um grande sucesso, ainda era muito escutado pela nação inteira. Então quem escutou o Nixon nessa apresentação, entendeu que ele já estava eleito. Quer dizer, deu o debate como vencido pelo candidato Nixon, que foi o candidato que perdeu. E quem assistiu pela televisão, mesmo sendo uma televisão de baixíssima resolução em comparação ao que a gente tem hoje, e na época a transmissão era só preto e branco, então o que aconteceu? Quem assistiu na TV deu o Kennedy como vencido. Quem o escutou pela rádio não viu a imagem, deu o opositor, o Nixon, como vencido, né? Uma coisa muito importante também nessa questão da imagem é que foi o segundo presidente mais jovem dos Estados Unidos. Então, o cara era novinho, naquela época não tinha muito essa história de botox, não tinha muito essa história de harmonização facial. Então, o cara foi lá na cara, e na coragem e na cara bonita que ele tinha. Eu vou mostrar para vocês, o cara era bonito, gente. E aí, como eu falei, o final do mandato dele enquanto presidente foi trágico para os norte-americanos. Ele se envolveu num assassinato que foi bem misterioso. Até hoje o pessoal fala desse assassinato, tem várias teorias conspiratórias, né? E aconteceu em 1963 em Dallas, que é uma cidade do estado do Texas, lá nos Estados Unidos, né? E uma outra coisa, uma curiosidade super importante em relação a ele é que ele teve uma frase bem
bem utilizada até hoje, que é não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então vamos ver mais algumas coisinhas aqui para a imagem. Então, quando eu falei para vocês desse debate que passou na TV e teve 70 milhões de telespectadores, essa aqui já é a imagem dele. Então a gente já vê esse cara. Quem é o Nixon aí, quem é o John Kennedy aí? John Kennedy é o cara do cabelo mais claro, do terno super bacana, um pouco mais escuro, porque tem a parada aí da história que eu falei para você. Olha, ele tinha a TV preto e branco. Como é que ele se destacou? Se destacou com um terno mais escuro, né? Porque ele sabia que ia ter um contraste maior para ele, ia destacar mais a pele dele. Então ele apostou, como não tinha cores, ele apostou nesse contraste. TV preto e branca, vamos lá. Eu mais branco e o blazer, né, mais escuro. Show de bola. Teve realmente mais contraste que o Nixon, certo? Então, o Nixon é o cara aí que tem um pouco de entradas aqui, vocês estão vendo já, né? A careca dele, um pouco de entradas aqui, que é uma coisa que hoje, esteticamente, né, os caras já não estão deixando essas entradas. Até mesmo porque parece, assim, um desenho de um chifrinho, né? Vocês estão vendo? Então, já é uma coisa que não é um tabu já. Os caras já estão usando aí implante, né? Ou mesmo maquiagem. Maquiagem, sim, existem maneiras de maquiar isso daí. E inclusive com micropigmentação, tá? Então, ele tá com o blazer aqui um pouco mais claro, certo? E uma coisa interessante nesse processo todo é que o Nixon estava internado, gente, para tratamento de saúde. Ele teve um piripaque lá, que eu não sei nem dizer qual era, mas ele saiu direto do hospital para este debate. Então o cara foi assim com a cara de quem já morreu. Dá para ver as olheiras dele que vão assim, né? Ele usou muito lenço porque ele não estava legal, ele suou muito na entrevista, no debate, tá? Então tudo isso foram pontos negativos em relação à imagem dele na hora do debate, na hora da transmissão, que foi ao vivo, né? Como já diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. E ele já foi prejudicado nesse sentido. Ele já não foi com a cara muito legal, né? Para esse debate. Então ele já tem aí, como vocês podem ver nessa imagem, muita olheira. E o John Kennedy tá aí lindo, né? Sorridente, super centrado, um queixo, né? Maravilhoso, gente. Essa história da mandíbula quadrada para o homem é o que a gente tem dentro da estética como uma coisa ideal, porque ele passa segurança, ele passa seriedade, ele passa confiabilidade, tá? Então é isso aí que você está vendo, certo? A próxima imagem aqui que eu estou mostrando para você já é o bastidor desse debate. Então, os dois estão atrás de um púlpito, né? Muita luz. E essa luz na cara, principalmente do Nixon, não foi muito legal, porque, assim, fez ele suar, como eu falei para vocês. Então, tinha aquele pingo de suor. Quem não sabia o bastidor que ele tinha saído do hospital para se apresentar nesse debate, não sabe que ele tinha passado por uma internação. Então, o cara veio realmente com um aspecto bem doentio ainda, né? Suando o tempo todo. Então, o suor, muita gente percebeu e leu como uma coisa que no final do dia ele estava nervoso, entendeu? Parecia que ele estava suando devido a estar sendo pressionado pelo Kennedy. E não foi assim, né? Na verdade, ele tinha vindo de um processo de internação. E aí, no final do dia, né, eu tenho outras, inclusive, imagens para mostrar sobre o Kennedy. E no final do dia, como eu estava falando, Kennedy ganhou fácil essa eleição, porque ele se apresentou muito, muito, muito melhor do que o Nixon. Então, tem outra imagem aqui da campanha, que é uma imagem bem interessante, assim, muita gente. O fotógrafo fez uma imagem sensacional, porque pegou aqui a bandeira dos Estados Unidos, sempre é importante ter esse tipo de informação, gente, para uma imagem, para um candidato que tem aquela campanha, que quer ganhar. Então, assim, tem que ter sempre pro próximo a bandeira daquele país, porque mostra que realmente ele está
preocupado que ele está junto ali da nação. É essa a imagem que passa. E aí a gente tem fotos nessa foto de fotógrafo, muita gente próxima dele, né? Registrando o momento, então isso é legal, porque, pô, olha, a mídia tá junto daquele cara, a mídia acompanha aquele cara, tá muita gente atrás fotografando. Hoje são celulares, né? Hoje, se essa foto fosse nos dias de hoje, seriam várias pessoas com muitos celulares, né? Inclusive as pessoas, o público em geral, não só a imprensa em si, né? Então, isso aí também é uma foto bem interessante, porque mostra assim, vários microfones próximo dele. Então, um púlpito. É sempre legal o cara que fala no púlpito, gente. É o cara que gosta de ser ouvido. É o cara que as pessoas estão ali para ele falar. Então, essa é a imagem que passa. E fora assim, a roupa dele. Gente, se esse cara. Isso aqui foi em 1960. Se esse cara estivesse hoje com essa mesma roupa. Provavelmente ele estaria super bem vestido para essa ocasião, porque nada mudou nesse sentido da moda masculina. Ele está aí com um blazer bem cortado, com ótimo caimento. Perceba, inclusive, a manga aqui, ó, ele tem um dedinho de blusa aparecendo embaixo do blazer. Então, poxa, super perfeito, tá? Então, ele tá com uma gravata, não dá para a gente analisar a cor aí, né? Mas dá para perceber que o conjunto dele, né, o terno dele, tá uma cor escura, a gente não sabe se é azul marinho, se fosse azul marinho, super ok, tá? E a gravata que também a gente não consegue ver a cor, a gente só consegue ver o contraste da blusa, provavelmente branca, embaixo, né? Então, poxa, aprovadíssimo, gente. Esse cara até hoje ia estar super bem vestido, tá? Então passa essa confiabilidade. Cara com uma roupa tradicional como essa, ele passa a sensação de confiabilidade, a sensação de que realmente esse cara, olha, o tempo passa e ele tá super bem, porque ele tá bem apresentado para a época, tanto para a época quanto para hoje, né? Volto a repetir. Então, aqui outra imagem super interessante da campanha dele. Gente, essa moça que tá em cima do carro, ele tá em cima de um carro, e a moça aqui, como várias outras pessoas, todos eles com a mão direcionada ao Kennedy, seja para cumprimentar, né? Seja para, enfim, principalmente cumprimentar, no caso, né? Nessa época não tinha selfie, tá, minha gente? Então tem gente ali até com caderninho. Para que esse caderninho? Para autógrafo. Né? Hoje a gente tira selfie com o candidato. Normal, se a gente fosse tivesse essa foto hoje, era todo mundo com o celular na mão atrás tirar a selfie com ele. Então seria uma foto que mostra que o candidato é extremamente popular entre as pessoas. Então é uma foto também que traz uma representação imagética fantástica. E mais uma vez ele super bem vestido, o cabelo super bem arrumado, gente. Isso é que é um cabelo legal, tá? É claro que tudo aí está sendo milimetricamente cuidado. Quer dizer, o cara não saiu de casa e simplesmente saiu com o cabelo que ele estava, não. Ele deve ter um laque, no mínimo, aí para segurar esse cabelo. E o corte muito, muito, muito perfeitinho. Até hoje, esse corte é um corte super indicado para pessoas que querem passar segurança e confiabilidade, tá? Caras que realmente querem passar essa boa impressão, essa boa imagem. Então, mais uma vez, olha, outra foto da multidão querendo chegar próxima dele, gente. Todo mundo nessa posição de dar a mão para o candidato. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê um populismo que atrai votos, sim, certo? Então fica aí a dica. Inclusive, eu estou colocando a do Kennedy, eu estou fazendo estudo de caso do Kennedy, gente. É um cara que já está, inclusive, morto, né? É de outro país. Para não envolver assim, fulano ou A ou B aqui do nosso país, do nosso Brasil. Eu quero ser isentona e espero também que você que está me assistindo olhe com esse olhar, o olhar crítico de isenção. Não quero aquele olhar de paixão por fulano ou por cicrano, não. Eu estou mostrando para vocês com base técnica a imagem que esse cara está passando. Então a imagem que esse cara passa é de realmente de ser popular, tá? Provavelmente hoje, se ele tivesse na mesma posição, ele estaria sem o terno, sem o blazer, tá?
Ele estaria com as mangas, inclusive, dobradas, tá? Mas com uma boa camisa, uma camisa social de botão, provavelmente de uma cor que favoreça ele, ou ainda de uma cor que esteja ligada ao partido dele, certo? Então, assim, nesse caso aí que ele está junto da população, junto da multidão, provavelmente ele não estaria com um tipo de figurino tão tradicional, certo? Naquela época, era mais fácil a gente encontrar as pessoas na rua usando blazer, usando terno, usando gravata. Hoje a gente tem uma moda um pouco mais casual, por isso mesmo o candidato estaria com a roupa um pouco mais casual do que um terno, certo? E aí tem aqui ó, a questão da imagem como um todo. Volto a repetir, isso aqui, gente, ó, é começo da década de 60. Então, os artifícios que a gente tem hoje são bem diferenciados. Hoje a gente tem harmonização facial, hoje a gente tem a preparação do visagismo, que não era nem tão comum nessa época. Mas ainda assim, o cara, gente, ele tinha uma beleza natural que atraía. Então, o olho claro, o cabelo claro, os dentes maravilhosos, o sorriso aí muito aberto, como ele está na imagem que eu estou mostrando para você, né? Então, tudo isso, claro, facilitava. Os Kennedy, gente, era um clã de um monte de homens bonitos, lindíssimos, todos eles com a mandíbula bem marcada, tá? Não só o Kennedy foi candidato, mas ele também teve o irmão dele, que foi candidato, o filho dele também estava na carreira política e coisa e tal, mas aí já faleceu também, o próprio filho dele já não está mais vivo. Teve um acidente trágico de avião que morreu mais de um Kennedy, inclusive. É, e infelizmente aí a gente não teve um prosseguimento, né, desse clã na política hoje norte-americana, mas na verdade por conta disso, tá? Alguns Kennedys, os filhos dele, inclusive, já não estão mais aqui. Essa é outra imagem que eu acho show de bola. Ele está numa posição que ele está sentado no chão sem nenhuma frescura. Então ele está com a posição aberta para escutar esses operários que estão ao redor. Eu acho isso aí, essa foto, gente, eu acho genial para um candidato, porque ele está numa posição de estar escutando, de estar e de estar aberto às pessoas que estão ali ao redor. Então, os caras, por outro lado, os caras não estão. Ele está com a roupa, lógico, formal, né? Uma roupa tradicional, o blazer, a calça, a blusa, a gravata, como deveria ser uma roupa tradicional. Só que os caras que estão ao redor, eles estão realmente com uma coisa mais casual, porque eles estão no momento do trabalho, tá? Essa foto, ele tá sem capacete, eu acho que, claro que nesta época a questão de segurança do trabalho era um pouco diferenciada, mas os caras ao redor, automaticamente você, sem precisar falar nada sobre o que está acontecendo, o que está rolando na foto, se o cara é candidato ou não, você já olha e já percebe que ele está sendo, primeiro, o centro das atenções, literalmente todos estão olhando para ele, certo? Os outros caras são trabalhadores. Certo? E ele está aberto e está sendo ouvido pelos outros caras, que também é legal, certo? Então, uma foto aí que eu acho genial, que até hoje o pessoal replica aí na política, viu, minha gente? Essa é outra foto que eu acho sensacional, tá? Quem não conhece muito, um pouco a história do norte americano, dos Estados Unidos, os norte-americanos, nessa época, década de 60, tinham um grande embate entre os brancos e os negros. O nível de racismo deles era, nossa, uma coisa realmente de matar e morrer, certo? Então, a década de 60 foi que começou-se a falar sobre direitos civis nos Estados Unidos, e antes disso existia realmente um separatismo enorme. Então, assim, ele está falando, inclusive, que na plateia você destaca aí dois caras, que são dois caras negros, tá? Então, isso diz muito sobre o tipo de campanha, né, agregadora que ele tinha, certo? E aí você tem uma pirralhada também,
não só uma pirralhada, mas tem um cara mais idoso ali, tem mulher no público. Então ele está mostrando um público bem diversificado nessa foto. E ele, mais uma vez, como um cara que faz e diz, porque no momento que o cara tira o blazer e se deixa estar num momento mais casual, digamos assim, não só casual, mas tem a velha lógica de arregaçar a manga. Então, assim, ele não está com a manga arregaçada aí, mas ele poderia estar, que reforçava justamente essa imagem para ele ter mais proximidade com o público, para ele mostrar que ele é um cara que faz, tá? Que ele não tem frescura, ele vai lá e faz. Então, mais uma vez, a imagem de um político populista, certo? E aí também eu gosto muito dessa imagem, mais uma vez, cercado. Ele tem fotos, eu estou mostrando fotos diversas com ele, com várias pessoas, tipos de pessoas, vários tipos de público. Desde os caras mais tradicionalistas, foto aí mostra os caras bem tradicionais, todos de terno e gravata, alguns com chapéu, que era bem a moda dessa época, gente. O pessoal usava chapéu mesmo aqui e não saía de casa sentar com um terno legal, tá? Então era outra lógica de funcionamento da moda, mas você olha e você vê que os caras não têm um apelo tão assim, não são caras tão populares, não são trabalhadores braçais, como as fotos anteriores, tá? E aqui também tem um detalhe que eu gosto muito de mostrar que no caso é a futura primeira-dama, ou seja, é a esposa do candidato que está ali, lindíssima, numa postura impecável, uma roupa maravilhosa, tudo, gente, o batom dela, o brinco dela, o chapéu dela, o corte e o tipo de cabelo que ela está usando, certo? Tudo isso comunica alguma coisa. Então, ela está usando um corte reto, certo? Não chega a ser um Chanel, ele tem um movimento aqui na franja, né? Ele deixa o topete um pouco mais alto, que alonga a pessoa, mas ela tem esse movimento de ondulação. E esse movimento de ondulação, quando a gente estuda o visagismo, a gente entende que é, é um movimento mais orgânico. Então, tudo que é orgânico, ele traz mais proximidade para quem está querendo se aproximar de você, certo? É tanto que eu estou aqui, ó, com minhas ondas, certo? Que elas representam isso. Minhas ondas representam um pouco mais de proximidade e acessibilidade que eu estou mostrando para você, tá? Então, a primeira dama aqui tá um arraso, minha gente, um arraso. Outra foto que todo candidato tem a foto do cercadinho, gente. Olha aqui, a população tá aqui do outro lado, ele tá do lado de cá, do lado do poder, e isso sempre implica, né? A questão é essa, tá o popular, as pessoas e tá o poder de um lado. Ele tá do lado do poder, mas ao mesmo tempo está acessível ao povo, tá? Então tem uma senhorinha ali rindo. Gente, essa foto é a foto. E ele, mais uma vez, elegantíssimo. Note que o terno dele tá super bem cortado, caimento perfeito, tudo onde deve estar. O comprimento da manga do blazer, o comprimento da blusa. Tá perfeito, aquele um dedinho que a gente tem aqui de manga, certo? A gravata dele tá sensacional, o lenço tá super bem colocado ali no bolso. O corte dele tá impecável, o corte de cabelo dele tá impecável, certo? E ele tá sorrindo, tá? A mandíbula dele tá super em destaque, o queixo dele perfeito, ele tinha um rosto muito bonito, cara. Ele tinha sim. E nessa foto dá para perceber que era a foto pré-botox, né? Ele era um cara que era jovem, mas era um cara que quando sorria, claro, formava ruga aí. Você tá vendo aí, então tá super bonito. O cara tinha presença. Isso é uma coisa, isso era um diferencial. Mais outra foto de cercadinho, tá? E aí, mais uma vez, ele está do lado do poder, aí a população tá, né? Mas ao mesmo tempo ele está próximo, aberto, sorrindo, tá? Eu adoro isso daí, o fato dele sorrir. Realmente, ele sempre
procurava sorrir para a população em geral, porque isso dá muita acessibilidade da populismo, tá? Carisma. Essa outra foto mostrando aqui um pouco o corte de cabelo dele, perfeito, perfeito. Ele não deixava barba, tá? Isso representa muita coisa, porque mostra o queixo, e o queixo dele, a mandíbula, como eu falei para vocês, ele tem esse formato de queixo um pouco mais quadrado, tá? Isso significa, no visagismo, que você tem uma base, que você é reto, tá? Então significa o quê? Retidão, confiabilidade. Significa que esse cara realmente ele tem ali muita confiança. Você pode trazer confiança para ele, porque ele tem, certo? A base da masculinidade, entendeu? Então, aqui outras fotos também que eu trouxe, muito interessante, tanto para mostrar a vestimenta, essa aqui eu acho legal porque mostra um pouco a calça. Então, a calça também, ela tá. É uma calça mais tradicional, não é uma calça que hoje a gente usa, muitas pessoas, homens, usam a calça slim fit, ela vai um pouco mais afunilada da direção da canela, né? Na altura da canela, para o calcanhar. E aí a gente tem, ó, um sapato que até hoje, se ele botar. Gente, se eu pegar um cliente meu de consultoria, se eu botar essa mesma vestimenta nele, ele vai continuar fazendo sucesso. O sucesso dentro da vestimenta tradicional que é dada justamente a pessoas que aspiram ao poder, né? Não só candidatos, mas aí entram também advogados, juristas, contadores, todas as pessoas que querem passar esse sentimento de confiabilidade junto ao seu público. Então, assim, essa calça ela tá super bem cortada, tá? Não é um slim fit, é um caimento mais tradicional, mas assim, tá cortada literalmente, né? A bainha foi feita para ele, o que é uma coisa importante. Não adianta nada você comprar um terno e você não fizer uma bainha na altura correta. E aí a gente tem aquela história de o sapato preto com a meia preta. Então, o sapato masculino social, ele deve ir ou com a mesma cor do calçado ou com a mesma cor da calça, certo? Ele vai estar corretinho. E aí ele fez a opção pela cor do calçado. Super deu certo, gente. Colocar meia branca e jamais, pelo amor de Jesus Cristo, nunca você, homem, nunca faça isso na sua vida, tá? Então, aí, uma foto bem interessante que eu trouxe, esse aqui era o filho dele, então ele aqui já está na presidência, continuou a fazer boas apresentações de imagem enquanto presidente, tá? Então, uma foto super carismática, que mostra, assim, essa aproximação do filho, do poder, mostrava mais uma vez o populismo, tá? E esse aí é o filho dele, o filho correndo para abraçar ele. Percebam que ele tem um chapéu aí na mão, mas a foto tá sem chapéu, porque nessa época, gente, o pessoal usava chapéu. E tem outra coisa também, se ele colocasse o chapéu, cortava um pouco do rosto dele. Ele é um cara, como eu tô mostrando para vocês, ele era um cara muito bonito, né? Então, assim, preferencialmente as fotos que ele tirava, que mostrava ele na mídia, são sem chapéu. Por quê? Para mostrar o rosto. Ele não, e também outra coisa, ele não tem nada a esconder. Então, para que esconder através de um chapéu? Né? Ele, lógico, usava, era moda na época, coisa e tal, mas nos momentos como esse de foto, de aproximação com o público, né, o ideal era que mostrasse ele sem nada que impedisse a imagem, o rosto dele, que o rosto dele traduz, como eu estou falando, ó, muita coisa legal. Gente, então essa daí foi um pouco da que eu trouxe para vocês um gostinho do que é a análise da imagem de uma pessoa, né? Eu fiz com um cara que esse cara foi presidente, ele teve uma campanha super bem é, aceita, ganhou lá nos Estados Unidos, se tornou presidente e ainda como presidente teve aí trouxe aí um pouco da imagem para você dar uma analisada também de como ele se vestia durante o mandato dele, né? Então é um cara que é, trouxe esse arquétipo do homem tradicional, do homem que tem o poder ao seu lado, do homem que teve uma campanha super bem sucedida, tá? Apesar de todos os pesares, né? Ele era católico, os Estados Unidos têm maioria evangélica,
né? Não são tradicionais católicos, né? Como o Brasil, então ele foi um pouco contra a corrente em termos digamos assim, de aceitação do público, né? Da maioria do público. Era um cara jovem, tá? Era um cara que trouxe ideias diferenciadas, certo? Mas principalmente se baseou na imagem para traduzir todas essas ideias de confiabilidade para que o público pudesse votar nele, votar na confiança de que ele seria uma pessoa que, uma vez com poder, não iria decepcionar, né? Porque ele traduz todos esses aspectos aí de confiabilidade, de segurança e de tradicionalismo. Tá? Então veja só, se você caiu aqui agora de paraquedas nesse vídeo, se você gostou do conteúdo que eu estou apresentando, deixa um like, se inscreve aqui no meu canal, ó, beijo para você, porque eu vou trazer outros estudos de casos, outros exemplos e muito conteúdo, né, para você aí que gosta de entender imagem e estilo, tá? Então eu sou Carol Barroca, sou consultora de estilo e estou aqui com você. Muito obrigada pela audiência.